Um jovem apaixonado, no dia do aniversário de sua namorada, quer presenteá-la. Então ele pergunta: amor, você prefere ganhar um novo iPhone ou 4 toneladas de soja? E ela então, em choque, diz pra ele: menino, que coisa, hein? É claro que eu prefiro ganhar 4 toneladas de soja, porque me falaram que a soja é o novo ouro brasileiro. Talvez você possa ter entendido isso como uma piada, mas se eu te disser que há pessoas que, mesmo sem saberem, pode estar crendo em uma teoria parecida com essa, você acreditaria? Nesse vídeo, com todo respeito, eu vou te mostrar uma visão do porquê eu acho que o agro, apesar de importante, não vai desenvolver o Brasil como a gente quer. Que é agro, né? A gente tem 2 goleiros, mas como não dá pra ter 2 goleiros, a gente deixa só um goleiro aqui. A gente aqui na média baixa tem algumas coisas também, né? Sei lá, Franca produz calçados. E fica tranquilo, que mesmo reconhecendo que ninguém é isento de viés, eu buscarei fazer isso com um mínimo de paixão ou raiva envolvidos. Eu vou te mostrar o que há de bom no agro e também o que talvez não seja tão bom assim. E o melhor, para você que já é inscrito aqui em Investland sabe, a gente vai fazer isso com dados, números, precedente internacional e, claro, tudo de maneira extremamente visual e didática. Então vem comigo que esse vídeo é o verdadeiro ouro brasileiro. Bom, para iniciar, eu quero te falar sobre um conceito, que é o conceito de vantagem comparativa. Esse conceito está presente em muitos livros de economia, muitos livros liberais de economia, por exemplo. Você sabe que aqui no canal a gente tem algumas críticas ao modelo do neoliberalismo. Eu, Daniel, para ser sincero, eu tento pensar as coisas sem muita ideologia. Eu entendo que as vertentes econômicas são ferramentas, então imagine tudo como uma caixa de ferramentas. Há determinadas horas que você pode precisar de uma ferramenta eventualmente mais liberal, outras horas de uma ferramenta mais intervencionista, outra hora você pode criticar mais o modelo econômico, e outra hora você vai precisar de uma ferramenta específica para desenvolver um país. Eu dificilmente acho que uma ferramenta única é a resposta para todas as soluções. E a crítica normalmente que eu faço a neoliberais é que eles acham que simplesmente a não intervenção do Estado ou a pouca intervenção do Estado, deixar o mercado solto, vai desenvolver o país. E se eu for traduzir isso tecnicamente, a palavra vantagem comparativa ou vantagem competitiva, que é o que você vê na tela, resume isso. O que é que isso significa? Significa que, teoricamente, o Estado não necessitaria, por conta própria, investir ativamente para desenvolver outros tipos de tecnologia. Que cada país tem uma vantagem comparativa própria, de acordo com o seu clima, com o seu povo, com a sua cultura. No caso do Brasil, por exemplo, a nossa vantagem comparativa seria o agro. Por quê? Nós temos grandes propriedades de terra, a gente tem um clima bom para plantar, um clima bom para criar animais também, um solo fértil, com muita ajuda da Embrapa, obviamente. Então, se você olha, você fala assim, o Brasil pode ser um país agro. Então, a China produz produtos industriais, os Estados Unidos produzem smartphone, com a ajuda da China também, é claro. Outros países são focados em serviços. E nós, se focássemos em agro, que seria a nossa vantagem comparativa, nós enriqueceríamos. E eu vou te mostrar com todo respeito do porquê eu não acredito nessa teoria. E, gente, eu sei que tem gente do canal aqui que é de esquerda também. E calma, não é pra você sentir ódio do agro, não. Fica tranquilo. Vamos levar essa discussão de uma maneira bem tranquila, tá? E você que é de direita, que é eventualmente um amante do agro, saiba que apesar da crítica que eu vou fazer, eu não sou seu inimigo. Para você que não sabe, eu sou um engenheiro florestal, que é uma disciplina das ciências agrárias. Eu sou formado na Universidade Federal do Amazonas, passei em primeiro lugar, inclusive. E boa parte da minha família trabalha nessa parte de agro, ou pecuária, ou então na parte ambiental, etc, etc. A minha irmã, por exemplo, é engenheira de pesca. Eu sou engenheiro florestal. Um dos meus tios mais próximos é engenheiro agrônomo. Então não, ninguém tem ódio de agro, de pecuária, de extrativismo, de produtos da terra, de commodities, de nada disso, tá? Mas indo ao vídeo, tá? Primeiro de tudo, o Brasil é o grande exportador de soja. Soja é campeã das nossas importações, né? E cada ano que passa, seja governo de direita ou de esquerda, nós recebemos a informação de que o agro está batendo recordes, e isso é muito bom. E vem uma outra galera apaixonada e fala o seguinte: o agro sustenta o Brasil nas costas. E normalmente eles não trazem muitos números para falar isso. Então, eu, Daniel, me propus a fazer algo que eu nunca vi nenhum outro youtuber fazer: estimar, se tudo der certo e se a gente crescer muito com o agro, aonde que a gente vai chegar? Você fala assim, Daniel, não entendi. Eu tô falando, eu estou pressupondo que tudo vai dar muito certo e que a gente vai crescer e que a área explorada do agro do Brasil vai aumentar ainda. E claro, eu vou usar uma commodity para isso, que no caso é a soja, simplesmente porque ela é a principal. Mas você tem a liberdade de fazer isso com qualquer outra commodity. E aí, baseado nesse exercício, a gente pode descobrir se tudo der certo, a gente vai enriquecer? Vamos aos números. Primeiro, alguns dados básicos. O preço da tonelada de soja para exportação é cerca de $400. Aí você pode variar. 350, 380, $410, tá? $400 é uma boa média. Em média, nós conseguimos produzir 360 toneladas de soja
a cada quilômetro quadrado. Então você tem aqui, ó, uma área de 1 quilômetro com 1 quilômetro, né? Faz um quadrado aqui, você consegue produzir 360 toneladas de soja aqui dentro. Logo, se eu produzir isso nessa área, quanto que eu consigo gerar de dinheiro? Você gera 144 mil dólares, mais ou menos a preço de exportação. Por favor, não fique com o preciosismo. Ah, eu calculei, deu 148, deu 127. Independentemente do seu preciosismo, que quando alguém quer invalidar o vídeo, ele vai no preciosismo do número. Mas independente do preciosismo do número, adapte as suas contas e você vai chegar à mesma conclusão que eu chegarei. Voltando. Então, baseado nisso, vamos a algumas outras estimativas. Essa aqui é a Amazônia Legal, a área da Amazônia Legal, tá? Que são os estados brasileiros. A Amazônia brasileira é um pouco diferente disso, tá? A Amazônia Legal é uma outra estrutura, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Tô recordando aqui dos meus tempos de engenheiro florestal. E a área da Amazônia Legal são 5 milhões de quilômetros quadrados. Cara, é uma área monumental de gigantesca. Isso aqui tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Fechou? E o exercício que eu quero fazer é o seguinte. E se a gente desmatasse tudo? Toda a Amazônia Legal. Meu irmão, a gente passasse a motosserra aqui, ó, desmatasse todinha e plantasse soja, a gente ficaria rico. Aí tu fala, pô, Daniel, mas tu vem com o exercício que não dá, né? Porque tem área protegida aí, isso é impossível, nunca ninguém vai deixar, a Amazônia é nossa. Ei, calma. Eu estou fazendo um exercício de si, no melhor do cenário, melhor entre aspas, para um agro que expandiu pra caramba, tá? No melhor do cenário, se a gente desmatasse a Amazônia inteira brasileira, a Amazônia Legal, a gente ficaria rico? Daniel, mas isso não vai acontecer. Pois é, vai acontecer menos, né? Vai desmatar menos do que isso. Mas assim, se eu sei o máximo, e esse máximo vai dizer se eu fico rico ou não, eu posso pressupor que menos que isso vai me deixar menos rico, né? Pois é, então vamos às contas, porque eu fiz essas contas. Se a gente desmatar a área inteira da Amazônia Legal, a gente consegue produzir 1,8 bilhão de toneladas de soja. Produzindo isso, nós vamos exportar àquele preço de 400 dólares por tonelada, 720 bilhões de dólares. Isso é a riqueza que vai ser gerado. Veja que eu estou pressupondo que a degradação amazônica não deu nenhum problema. Eu estou pressupondo que... Pressupondo não, eu estou esquecendo que aí no meio tem cidade, né, que produz. Belém, Manaus, Cuiabá, que é no Mato Grosso, Boa Vista, Roraima. Tem várias cidades que tem produção. Eu estou contando que a produção delas não vai cair. Então é uma mágica que tudo vai virar soja, mas as cidades em si vão continuar produzindo a mesma coisa, tá? Ou seja, a utopia da utopia. Mas vamos lá. Isso geraria 720 bilhões novos de riqueza, fingindo que não perdemos nenhuma riqueza com as cidades ou com a floresta, tá? A população do Brasil são 215 milhões de pessoas. 211 para ser preciso. Alguns números dizem 215, outros 211. Mas, de novo, preciosismo, tá? Isso geraria o quê? Geraria uma renda per capita adicional. Poxa, toda essa riqueza dividida pela população geraria uma renda per capita adicional de 3.300 dólares por pessoa. Obviamente, esse dinheiro não é dividido igualmente por conta da desigualdade, etc. Mas só a matemática básica aqui, tá? E a renda per capita atual do Brasil é 10.280 dólares, ou seja, 10.300 dólares. Logo, desmatando tudo, plantando soja, a gente ganha 3.300 dólares de renda adicional. A renda per capita do Brasil sairia de 10 mil dólares para 13 mil. Então, Daniel, desmatando toda a Amazônia e plantando soja, a gente sai de 10 para 13? Sim, é isso. Aumenta 30%. E a gente desmatou a Amazônia inteira. Aí você fala, mano, que bizarro e tal. Cara, como é possível? E se eu te falar que país rico tem renda per capita de 40 mil dólares, 50, 60, 80, 90 mil dólares? Vamos botar uma média aí de 50, 60 mil dólares, país rico? E a gente sairia de 10 para 13. Mas vamos lá, vamos melhorar as coisas. Porque alguém pode falar assim, ah, Daniel, mas a soja é um ciclo de 120 dias. Eu poderia plantar outra cultura depois? Eu poderia agregar valor adicionado? Por exemplo, eu posso exportar óleo de soja, claro. Óleo de soja é um valor agregado incrível. Claro, você que agrega industrialmente a soja e vira óleo de soja, meu irmão, você está preparado já para fazer um foguete para ir para Marte. Porque é muito difícil tecnologicamente. Tô zoando, tá, gente? Vamos considerar essas coisas agora. Principalmente vamos começar com outra safra. Ah, mas antes disso, sabe o que significa? Se você desmatar a Amazônia Legal inteira e plantar soja, significa que você, voando de avião, saindo daqui para cá, ó, deixa eu botar aqui, ó, saindo daqui para cá, ó, daqui para cá, ou se você quiser daqui para cá, basicamente, são quase 4 horas direto viajando de avião e você só ia ver soja, 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 soja. Você já viajou de avião alguma vez? Pois é, imagina você lá em cima olhando para baixo e 4 horas direto. Soja, 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 soja. Não tem rio, não tem nada, tem cidade. Soja, 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 soja. 4 horas direto. Você tem noção de uma coisa dessa? Pois é, então vamos lá. E aí a renda per capita sai para 13 mil dólares. Vamos para outro exemplo agora. Daniel, beleza, mas a soja tem um ciclo de 120 dias, então eu poderia fazer numa outra parte do ano o milho, né? O milho, safrinha, tá? Vamos colocar aí, vamos agregar o milho também nessa. Então, o milho, a produtividade, 3 bilhões de toneladas, tá?
nessa área da Amazônia Legal, tá? Aqui está a produtividade por quilômetro quadrado. O valor exportado do milho é $200 por tonelada, então daria mais ou menos 600 bilhões de dólares novos gerados na economia, de riqueza, tá? Então, o milho agregaria mais $2.800 na renda per capita do brasileiro. Se eu somar ao agregado da soja, que é 3,3 mil, a gente teria uma renda per capita final de $16 mil. Então, se eu desmatar a Amazônia inteira, que isso nunca vai acontecer, nem metade disso, nem nada, mas se fosse inteira, eu sairia de 10 para $16 mil plantando milho e soja. A parte mais bruta, né, do milho e da soja, sem valor industrial. E só para lembrar, a renda per capita do americano é cerca de 80, 85 mil dólares. A de um suíço é cerca de 100 mil dólares. A da Alemanha e de alguns países europeus, 55, 60 mil dólares. E aqui a gente está falando em todos os exemplos em ficar abaixo de 20 mil dólares, mesmo se eu desmatasse a Amazônia inteira. Aí você fala, Daniel, mas esses exemplos são irreais. Mas, de novo, a realidade seria mais fraca do que isso, né? E, de novo, isso seria voar 4 horas de avião e só ver soja e milho, tá? Agora, vamos a um outro exemplo que eu quero mostrar para você. Aqui está a área da Amazônia Legal, 5 milhões de quilômetros quadrados. Você tá vendo aqui esse estado? É o estado de Sergipe. É o menor estado do Brasil. Eu quero fazer uma comparação agora. Imagina o estado de Sergipe e aí imagina essa área aqui, ó, que eu tô mostrando para você. Não viu? Eu acabei de mostrar uma área no mapa. Você não viu? Ó, dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, tá aparecendo um pontinho branco bem aqui, ó. Sergipe, tá vendo? Essa é uma área 40 vezes menor que o estado de Sergipe. A gente vai desmatar essa área também. Então, opção 1, você desmata a Amazônia Legal inteira. Opção 2, a gente desmata uma área 40 vezes menor do que o estado de Sergipe, que já tem desmatado essa área, com certeza lá. E aí, essa área que eu estou falando é cerca de 500 quilômetros quadrados. Só pra você saber, 500 quilômetros quadrados não é você ficar 4 horas no avião andando e só tem soja de milho, soja de milho, soja de milho. 500 quilômetros quadrados, você tá lá em cima no avião, você olha lá embaixo, tem uma cidade pequena, você olha assim, cara, uma cidade lá. Pode até ser uma cidade grande, né, em termos de população, mas você tá vendo ela pequena. Então no avião não precisa nem andar, é só uma foto você tira, tem uma cidade lá. Não é nem todo o seu campo de visão, é uma cidade que tá lá no meio. Isso é 500 km quadrados, tá? E muitas cidades têm esse tamanho, inclusive, tá? E aí, a proposta seria que essa fosse a cidade industrial de alta tecnologia. Bom, se a gente fez plantação de soja pela Amazônia inteira, vamos pelo outro lado agora, a indústria. A gente vai botar um exemplo super high-tech da indústria aqui também, que dificilmente a gente vai chegar, mas vamos criar esses exemplos. E eu não estou falando que eu vou botar a indústria nisso aqui tudinho, não. É só num pequeno pedaço de 500 quilômetros quadrados, que é muito mais realista, que é 40 vezes menor que Sergipe. E se a gente produzisse produto de alto valor agregado, ficaríamos ricos só nessa área aqui. Então vamos às contas, tá? Plano Brasil High-Tech, que é de criação minha aqui. A gente vai deixar o Brasil um país high-tech. Aí você fala, ai, Daniel, isso não é possível. Se você fala que não é possível, você tem isso aqui, ó. Ideologia do vira-lata. Não, peraí, eu não posso botar isso no vídeo, né, cara? Não, tô brincando, gente. Falei que eu não ia ser raivoso nesse vídeo. Mas você tem essa ideologia que não te permite crer nisso, tá? Mas vamos lá, vamos fazer essa cidade high-tech aqui. Daniel, o que é que você vai se basear? Vou me basear numa empresa. Ó, eu não estou falando na junção da Apple, da Samsung, com a LG, com a empresa de chip. Não, eu tô falando de uma empresa. Eu peguei só uma empresa e peguei a produção dela específica, que é a TSMC, tá? A TSMC, ela tem uma área somada das fábricas dela de cerca de 5 km quadrados, 5, 6 km quadrados estimados, tá? E ela produz cerca de 90 bilhões de dólares ao ano estimados, tá? Então, se eu tenho uma área de 500 km quadrados, que é 100 vezes maior que essa área, claro, porque eu não tô falando da fábrica de uma empresa, eu tô falando de uma cidade, né? De uma cidade industrial e tal, e essa cidade ela tem uma produção em média igual à da TSMC, tá? Então essa cidade ela produziria 9 trilhões de dólares novos na nossa economia, nessa cidade de 500 km quadrados. Quanto isso agregaria de renda per capita? Vamos ver. A renda per capita agregada, se você dividir pela população, 42 mil dólares novos. PIB per capita final do brasileiro sairia de 10 mil dólares para 52 mil dólares. Esta cidadezinha, 40 vezes menor que Sergipe, faria a gente sair de ser um Brasil para ser uma Alemanha ou para ser um país europeu. E a Amazônia ainda estaria lá em pé. E o agro poderia continuar produzindo. Não estou falando... Gente, eu não estou falando de eliminar o agro. O agro é importante, ele traz dólares e tudo mais. Vou já te mostrar por que o agro é importante. Eu só não acho que as contas são suficientes para que a gente enriqueça. Aí você pode falar assim, você que defende o agro, você pode falar assim, ó. Ah, Daniel, mas não é justo, porque você não considerou aí o valor agregado do agro. Pô, você poderia fazer o exemplo se tudo virar óleo de soja ou produtos um pouco mais manufaturados vindos do agro. Aí eu falo, querido, você pode dar o exemplo que você quiser. Porque se de um lado eu não fiz os exemplos com essa cadeia ultra industrializada do agro, sendo irônico, se de um lado eu não fiz esse exemplo, do outro lado eu considerei uma área da Amazônia inteira desmatada, que é uma coisa que você sabe que não vai acontecer. Então, se tu acha que tem um desconto aqui, meu irmão, eu dei um descontaço, eu dei uma sobra gigantesca aqui, tá? De matar a Amazônia inteira. E eu te proponho, faça a conta que você quiser. Mas me mostre a área que você vai desmatar e o nível agregado tecnológico dessa cadeia aí.
super industrial do agro. E aí me mostre como o Brasil vai ficar rico com isso. Porque, de novo, eu não tenho compromisso com o erro, eu volto aqui, valido as contas e falo, dá para o Brasil ficar rico dessa maneira aqui, desmatando essa área. Agora, querido, isso aqui me deixa em choque, porque é uma cidade, cara. Uma cidade. E essa cidade aqui, se eu voltar aqui no mapa do Brasil, ó, ela não precisa estar só aqui. Pô, 5 km² disso pode estar aqui, 5 aqui, 1 aqui, 3 aqui, tá? O total, se somar 500 km² e produzir igual a TSMC, meu irmão, a gente faz 9 trilhões, a gente vai ser um novo país da Europa. Essa é a conta. Aí você fala assim, pô, Daniel, caramba, que legal, né? Uma diferença abissal, então, entre o produto industrializado e um agro. Então, essa história de só usar a vantagem comparativa, a meu ver, não vai enriquecer a gente. E vantagem comparativa entre aspas, tá? Porque, lembra disso aqui, ó? O plano safra é 600 bilhões por ano investidos no agronegócio. Renúncia fiscal, que é não pagar imposto, 158 bilhões por ano, tá? De novo, você quer um preciosismo? Esse número você vai ver que é um pouco maior, um pouco menor do que isso. De qualquer maneira, é muito dinheiro. Então, será que é uma vantagem comparativa mesmo? Ou é uma ajuda do Estado pesada aí? Fora que a Embrapa foi uma ajuda do Estado pesada também, né? Então, é a pergunta que eu faço. Isso é um mérito ou é uma vantagem estatal bem grande, né? Gente, quando o Estado investe numa coisa, se o Estado investir em mouse, 600 bilhões de reais em mouse, a gente vai produzir mouse, que o mouse você pensa e o mouse vai se mexer sozinho. Tudo que você investe, a princípio, se investe bem feito, expande, tá? Então, o agro é isso. O problema é que, se tudo der certo, ele não vai deixar a gente rico, mesmo na melhor hipótese. E se a gente investisse metade disso, cara, 300 bi, 200 bi, 400, 250, em ciência e tecnologia, indústria, se o Estado arrumasse uma fonte de financiamento, não necessariamente tirar do agro, mas a gente repensasse um plano lógico de Brasil, porque já que isso vai trazer produtividade, não vai trazer inflação. Então o Estado pode ousar um pouco em achar um plano lógico para investir nisso. Lembra, se o Estado sair gastando só com consumo, tudo bem, dando dinheiro para todo mundo, aí gera inflação. Mas se eu sou um Estado que eu invisto em produtividade, até empresa, gente, todo mundo sabe que até quando você se endivida, no caso você teria um déficit primário, né? O Estado ele tem superávit de déficit primário, né? Uma empresa sabe que até quando você se endivida, se é só para pagar custo, é ruim. Mas se você está se endividando para investir e vai trazer uma produtividade, pode ser que seja um endividamento positivo. A gente até analisa vários endividamentos de empresas privadas, né? Quando a gente vai comprar ações, né? A gente gosta de chamar de dívida líquida sobre EBITDA. Aí essa é a diferença da cartilha liberal. Por quê? Porque o liberal ele acha que se só deixar livre, o Brasil, uma hora, vai conseguir competir com estados altamente interventores como a China, como a Ásia, como os Estados Unidos, o Trump intervindo de novo agora, o Biden interviu, todo mundo. E ele acha que a gente baixar os impostos aqui vai florescer magicamente a iniciativa privada dos sonhos. A gente vai concorrer com esse juro baixo, com essa escala gigantesca da China, e aí vai enriquecer. Sendo que a Europa inteira interviu, a China interviu, os Estados Unidos interviu com os estados na sua economia. Você sabe que aqui eu sou um fã do setor privado e eu acho que o desenvolvimento passa pelo setor privado, então não sou um cara 100% do Estado, mas setor privado, mas alinhado com o Estado. O Estado tem que investir e o setor privado tem que investir. Ninguém tá falando de balofismo estatal não, corrupção, etc, cartão de político, isso tudo tem que cortar mesmo. Nesse ponto eu sou um liberal, vamos dizer assim. Você corta esses excessos, esses abusos, ninguém gosta de pagar isso. Agora, investir em futuro, meu irmão, o Estado tem que investir e o setor privado tem que estar junto nessa. Essa é a minha opinião. E voltando para o início do vídeo, a história da soja e do iPhone. Algumas reportagens, né, bem ideológicas, falam que a soja é o novo ouro brasileiro. Como aqui em Investland a gente faz contas, nem sempre a gente está certo, mas a gente busca fazer as contas. Eu fui atrás dessas contas. A soja é o ouro brasileiro? Beleza. Então eu vou comparar ouro com iPhone e com soja. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 400 gramas de ouro. Daniel, de onde veio esse 400? Porque um iPhone 16 Pro pesa aí uns 250 gramas, tá? Mas se eu somar a caixa, vai dar uns 400 gramas, tá? Então o produto exportado ele leva a caixa, né? Tem o cabo ali, etc, manual, a própria caixa. Então eu coloquei esse peso. 400 gramas de ouro é 233 mil reais. 400 gramas de um iPhone 16 Pro Max é 8.600 reais. Daniel, que valor é esse? Poxa, eu quero comprar esse iPhone, tá barato. Isso é o preço americano, tá? Que exporta. Aqui entra um monte de imposto, etc, então fica muito mais caro. Mas estou considerando o preço americano, 8.600 reais. Assim como eu estou considerando para a soja, é o preço daqui. 400 gramas de soja é 88 centavos. Você fala, cara, a soja é o ouro brasileiro? Aham, tá bom. 1 quilo de ouro, 583 mil reais. 1 quilo de iPhone, 21.500 reais. 1 quilo de soja, R$ 2,20. Aí você fala que a soja é o ouro brasileiro? Aham, tá bom. 1 tonelada, sabe o que é uma tonelada? É o peso de um carro Onix, um Celta, um Kwid, um Ford Ka. Isso pesa 1 tonelada, tá? Peso de um carro. 1 tonelada de ouro, 583 milhões de reais. 1 tonelada de iPhone, 21 milhões e meio de reais. 1 tonelada de soja, ou seja, um carro todo pesado, cheio de soja. 1 tonelada, R$ 2.200.
Daí a piada, ó. Faça as contas. Lá no início do vídeo, o cara querendo presentear a mulher. Amor, você prefere um iPhone ou 4 toneladas de soja? Porque isso aqui vezes 4 vai dar 8.800, né? É o preço do iPhone. Na verdade, ainda tá errado, né? Porque se ele for comprar o iPhone no Brasil, vai dar uns 15 mil reais. Então, haja mais toneladas de soja aqui. É 8, 9 toneladas de soja, né? Que vai dobrar o preço, basicamente. Então, querido, você falar pra mim, tá? Eu tenho uma ideologia, eu sou um liberal, agro, conservador e tal. Eu acho que o agro é ouro brasileiro. Eu, Daniel, respeito. Eu só não concordo porque o que eu raciocino neste canal é baseado em número e em precedente internacional. O número é esse. Uma tonelada de ouro é 583 milhões de reais. Uma tonelada de soja é 2 mil reais. Tu tem noção disso, bicho? Então, querido, eu respeito se tu acredita nisso, mas eu gosto mais dos números. Se você confia mesmo, chega lá com a sua esposa e fala, amor, você prefere ganhar um iPhone ou 4 toneladas de soja? Tenho certeza que ela vai preferir a soja. E aqui eu trouxe para vocês as etapas de enriquecimento de um país, tá? São basicamente 4 etapas, ou é uma escada de níveis de tecnologia, tá? Primeiro é baixa tecnologia, é um país basicamente agro, que você tem agricultura, pecuária, extrativismo, commodities e minérios, tá? Depois você vai ser um país de média baixa tecnologia. Você produz sapato, chinelo, fumo, alimento industrializado, alimentos com algum processamento tecnológico mais básico ainda, tá? Depois você vai para um país de média alta tecnologia, tá? Você já consegue fazer máquinas, autopeças, alguns químicos, metalurgia, você pode ver que é algo um pouco mais avançado aqui, tá? De valor agregado muito bom, né? Autopeças, por exemplo, máquinas. E em último lugar da cadeia, sendo o mais forte, um país high-tech mais serviços, onde você produz avião, reator nuclear, microchip, celular, design, software. Então a Apple, por exemplo, a Apple é uma empresa que ela tem um produto de altíssima tecnologia, mas ela também tem software. Ela tem um sistema operacional, ela tem serviço, ela tem iCloud, ela tem não sei o quê. Ela tem toda uma lógica de design também. As pessoas gastam dinheiro com a Apple de toda forma. Então uma economia altamente tecnológica, ela tem os serviços de alta qualidade e produtos tecnológicos de alta qualidade. Às vezes ela não tem todos os produtos, obviamente, mas pelo menos alguns eles têm. Se isso fosse um jogo de futebol, seria mais ou menos o seguinte. Baixa tecnologia seria o agro, seria o goleiro. Então todo time precisa ir de um goleiro. Média baixa tecnologia seria a defesa. Tô falando dos zagueiros e dos laterais, tá? Média alta tecnologia seriam os meias de um time de futebol. E high-tech mais serviços seriam os atacantes de um time de futebol. Então, por exemplo, um país desenvolvido, ele jogaria mais ou menos assim. Ele teria aqui um goleiro, então, pô, ele tem alguma coisa de agro, alguma coisa mais básica na sua economia, com certeza ele deve ter. Isso eu estou falando de países grandes, tá? Países iguais ao Brasil, ou então com pelo menos 50, 60, 70 milhões de pessoas, tá? E que ao mesmo tempo são ricos. E aí, média baixa tecnologia, então, por exemplo, seriam os zagueiros, né? Então, um país desenvolvido, ele tem aqui os seus zagueiros, seus laterais, tá bem equilibrado. Ele tem também produtos de média alta tecnologia, então ele tem 3 meias aqui que fazem uma boa combinação, e ele tem também atacante, aqui tem 11 pessoas, o atacante eles são 30% de tudo, né? Menos do que 30%, na verdade. Então, eles não são a maior parte do time, mas eles são que fazem a maior parte dos gols, né? Então, esse aqui é um time bem distribuído. Como está o time do Brasil hoje? Está mais ou menos assim. Baixa, que é agro, né? A gente tem 2 goleiros. Mas como não dá para ter 2 goleiros, a gente deixa só um goleiro aqui. A gente aqui na média baixa tem algumas coisas também, né? Sei lá, Franca produz calçados. A gente consegue fazer óleo de soja. A gente consegue fazer alguns produtos industrializados, mas não tão tecnológicos. Então a gente tem aqui 5 caras na defesa. Tem times que eventualmente colocam 5 caras na defesa. A Holanda mesmo na Copa de 2014, se eu não me engano, jogou com a formação 5-3-2. E o Brasil é isso, ele tem um goleiro, um bom goleiro, né? Ele tem 5 caras na defesa, só que média alta complexidade. Ele tem aqui, pô, 2 caras. Então, putz, tá faltando um meio de campo muito grande, né, cara? Esse meio de campo, ele arma pro ataque. Então, pô, só tem 2 caras, bicho. Complicado isso daqui, né? E lá no ataque a gente tem um cara. Então, tipo assim, um cara. Você fala, Daniel, mas não tem 11 aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o Brasil, ele, além de não ter o número de jogadores, certo? Ele tem 9 jogadores em vez de 11. Ele não tem nem reserva. E a divisão desses 9 tem só um atacante, sei lá, uma Embraer, por exemplo. Que o Brasil, sim, tem algumas empresas que se destacam em relação às outras. A Petrobras, apesar de ser commodity, mas ela é altíssima tecnologia. Inclusive, a Petrobras passou pelo Estado. Ela é estatal, inclusive, economia mista. A Embraer passou pelo Estado. A Vale passou pelo Estado. Então, muitas coisas boas que o Brasil produz, tem uma mão do Estado ali. Inclusive, o Pix, né? O Pix é estatal, né? Então, pra você ver como o Estado não só faz coisa ruim, como muitos dos liberais querem dizer. E aí o Brasil está desfalcado, ele tem muito poucas empresas aqui de ponta, né? Tem uma ou outra, por isso que eventualmente o Brasil ainda consegue se defender, não tomar tanto gol aqui, né? Mas assim, ganhar a Copa do Mundo vai ser difícil. Ele vai ganhar de quem? De uns países menores, de uns países que jogam com 5 jogadores, com 6 jogadores e tal. Mas ganhar dos maiores, que estão com um time de 11 formado e todos são pró, é difícil, tá? E aí muita gente fala assim, Daniel, mas e a Nova Zelândia? E a Austrália? Eles são somente país agro e ficaram ricos. É uma exceção. Gente, primeiro que é o seguinte, tá? Vou trazer números pra você de novo, antes de você só ficar intoxicado ideologicamente. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, fechou? A Nova Zelândia tem 5 milhões.
Então, Nova Zelândia inteira, inclusive eu conheço a Nova Zelândia e a Austrália, a Nova Zelândia inteira é menor do que metade de São Paulo. Um prefeito, quem é o prefeito de São Paulo? O Ricardo Nunes, né? Pois é, o prefeito toma conta de 12 milhões, ou deveria tomar conta. Tira a cidade na metade e ainda tira mais 1 milhão de pessoas. É um prefeito. Então, a Nova Zelândia é como se tivesse um prefeito de uma grande cidade, tá? Outra coisa, São Paulo tem 7.500 habitantes por quilômetro quadrado, querido. A Nova Zelândia tem 18 habitantes por quilômetro quadrado. 18. Ou seja, meu irmão, cada um tem uma área gigantesca. Se fizer uma reforma agrária lá, cada um fica com um pedaço de terra gigantesco lá, né? Dá pra fazer muita coisa. Aqui no Brasil é um pouco mais curto. Se tirar a Amazônia, né? Se eu pegar só essa parte do Brasil, que tem mais agro e mais indústria, é mais apertado. O estado de São Paulo tem 44 milhões de pessoas. A Austrália tem 27. Meu irmão, é quase metade do estado de São Paulo, a Austrália, tá? E ela tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou até checar essa informação ao vivo pra você, que eu acho tão bizarro, que eu vou ter que checar ao vivo. Dá uma olhada, densidade demográfica da Austrália. 3 habitantes por quilômetro quadrado. Meu irmão, assim, aí, meu irmão, aí tá bom. Planta água pra todo mundo. Cada um tem terreno infinito, pô. Aí planta água, planta água, planta água. Mas mesmo assim, eu vou te comprovar que não é só do agro. E mesmo o agro que ele tem, eles têm uma cadeia tecnológica interessante. A Nova Zelândia, por exemplo, exporta leite. Poxa, mas ela faz whey protein. Tem um valor agregado interessante. Ela faz queijo premium, manteiga premium, etc. Mas eu vou te mostrar uns números agora. Que é a produção manufatureira per capita. Nem é o que é produção manufatureira per capita. É mais ou menos produção industrial por pessoa, tá? Claro que aqui não divide o nível de complexidade diretamente, mas assim, indiretamente já dá pra você ter uma ideia só com esses números aqui. Então, produção industrial per capita é por pessoa, em média por pessoa, quanto que aquele país produz industrialmente. Esse primeiro aqui é os valores nominais em dólares, tá? Depois eu vou mostrar para o poder de paridade de compra. Então, por exemplo, o Brasil, ele tá aqui embaixo, ó. O Brasil, ele tá aqui embaixo. O Chile, que muita gente fala, em nominal tem 15% a mais de produção do que o Brasil. Mas depois eu vou mostrar a produção per capita, que é o que mais importa. Agora eu vou mostrar a Austrália, que tu fala tanto, é só agro, é 155% a mais de produção manufatureira per capita do que o Brasil. 155. Se fosse 20% já seria interessante. 155. Vamos para Nova Zelândia. Cadê a Nova Zelândia? Ah, é só leite, etc. É agro. 216% a mais de produção manufatureira per capita. Aí tu fala assim, ah, Daniel, mentira. Confere você. Vai no GPT, vai no Google, você vai ver um valor parecido com esse. E de novo, tira o preciosismo. Só vê se o valor é muito diferente ou não. Olha os maiores países aqui, ó. Suíça, 18 mil dólares de produção manufatureira per capita. Japão, 9.600 dólares. Estados Unidos, 8.600 dólares. O Brasil, 1.570 dólares. Ah, vamos para o poder de paridade de compra. Tá aqui, ó. Suíça, 15 mil dólares. Alemanha, 11 mil dólares. Estados Unidos, 8 mil dólares. Nova Zelândia, 4.700 dólares. 125% a mais que o Brasil. Chile, 2.800. 34% a mais do que o Brasil. E o Chile não é rico, tá? A Austrália, 60% a mais por poder de paridade de compra. Então, mano, na boa mesmo, tu tá tirando precedente da onde que tudo vai ser agro, vai ser rico. Se até os países que tu usa pra dizer que foi liberal, que foi a vantagem comparativa, que não são nem um dos mais ricos do mundo, né? Claro que a Austrália e Nova Zelândia são ricos, mas eles têm renda per capita em 48, 50, 60 mil dólares. Além disso, Nova Zelândia é um micro país em termos de população, mas tem um território gigantesco. E a Austrália é a mesma coisa. Se somar a população, não dá nem a população do estado de São Paulo, sendo que a terra é extremamente gigantesca. Até eles, com esse tanto de terra, têm a produção manufatureira per capita maior que a do Brasil. Tu acha mesmo, na boa, que o neoliberalismo, o livre mercado, deixa tudo o agro e tal, e vai enriquecer baseado em quê? Baseado em quê? Ah, não, Daniel, mas a gente vai ter a indústria, porque se a gente tirar os impostos, a galera internacional vai botar dinheiro aqui, que é, estou fazendo a cartilha do Bom Moço Internacional, estou fazendo superávit. Logo, o meu país está fazendo superávit, olha, então os juros vai baixar. Olha, então o juro baixando, a galera do internacional vai botar dinheiro aqui, e aí o país vai se desenvolver. Mas, cara, que precedente que tem nisso? Porque os países, se uma empresa alemã vem aqui e começa a fazer carro aqui, ele dificilmente traz a tecnologia toda para cá. Sempre tu vai ter que ir lá na matriz resolver algum problema. Normalmente eles não transferem a tecnologia, queridos. Ele vem aqui, pegar o mercado consumidor, dão um emprego para uma galera, emprego de valores baixos normalmente, mas o principal, a tecnologia de ponta, fica lá. Então por isso que eu, Daniel, acredito que sim, o Estado deve atuar ativamente com um plano estratégico de desenvolvimento para que a gente possa crescer e enriquecer. E para fechar esse vídeo, que eu sei que ficou longo, algumas perguntas para você me responder na boa mesmo, tá? 1. Se o agro crescer, mesmo agregando algum valor tecnológico, ficaremos ricos? Você pode me mostrar a conta e a área utilizada para fazer isso? 2. Quanto tempo vai demorar para a gente ficar rico? E a riqueza vai ser distribuída justamente? Ou vai ficar na mão de poucos? O agro ele distribui mesmo essa riqueza proporcionalmente bem? 3. Qual país você conhece que ficou rico com agro com baixa produção manufatureira per capita, menor que a do Brasil? Ou igual ao do Brasil? Você conhece? 4. Você acha mesmo
que sem a ajuda do Estado, nosso setor privado vai se desenvolver e ganhar uma competição com outros países que têm estados altamente interventores, inclusive? Você acha mesmo? Se você acha que é só tirar o estado do jogo, deixar a vantagem comparativa e a mão invisível do mercado atuarem e vamos ganhar, ok, eu, Daniel, respeito sua opinião, mas me parece um voto de fé ou então que você está contando com a sorte. Eu, Daniel, sou a favor de um plano estratégico de desenvolvimento para o Brasil, juntando setor privado e setor público. O agro tem que continuar, obviamente, mas nós precisamos industrializar o Brasil para trazer cada vez mais serviços tecnológicos e produtos manufaturados tecnológicos. Essa foi apenas minha opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!